Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui para realizarmos mais uma vez esta live, na hora 7. Pedir que o Senhor possa estar conosco em mais esse programa. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, abençoe a todos que estarão conosco no decorrer da live e que assistirão esse vídeo gravado depois em cada um dos seus diversos lugares onde ele vai estar disponibilizado, ó Pai. Nos abençoa, nos guia nesse momento. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E aí, Hélio, o que é que você manda para nós aí desse capítulo? Olha só, o livro de Daniel, o primeiro capítulo de Daniel e também o terceiro são dois capítulos muito mal lidos no decorrer da história. As pessoas não entendem um pouco a essência. Uhum. Sobre os três hebreus, sobre a situação, nós temos de recapitular o que aconteceu. Nabucodonosor havia tido um sonho estranho, não conseguia se lembrar, e Daniel, todo mundo conhece essa parte, Daniel foi e revelou o sonho. Mas o que é mal lido nessa história? O objetivo do sonho não era mostrar a história do mundo. Não, a gente interpreta a estátua de Daniel como mostrando a história do mundo. Não é isso. Daniel disse para Nabucodonosor que disse assim, ó, o Senhor mostrou a você o que vai acontecer no fim dos tempos. Então a essência do capítulo não é a estátua, é a pedra. Certo? Mas o que aconteceu? Nabucodonosor teve o sonho, Daniel revelou o sonho e a interpretação, que era uma coisa que foi meio maluca para eles. Só que o que aconteceu? Nabucodonosor exaltou a Deus, ficou maravilhado com aquela situação, só que aos poucos o que aconteceu? Ele foi se esquecendo da ação de Deus e começou a se exaltar novamente. E tinha voltado à idolatria. Pronto. Quando ele voltou à idolatria, os sábios viram uma oportunidade de apagar a influência dos hebreus, que o grande problema ali para eles era a influência dos hebreus. Exato. Porque era um povo escravo. Lá na frente, quando nós formos ver a história de Beltesazar, você vai ver que Beltesazar sempre toca. Não é você dos cativos de Judá. Então, tinha sempre a exaltação desse ditado. Reforça que são escravos. Né? Sempre esse povo escravo. E Exato. os sábios estavam exatamente revoltados com essa situação, porque aqueles escravos, aquele povo inferior, estava ali fazendo o quê? Sendo exaltado. Olha só quem foi colocado como cabeça. Daniel e os três amigos tinham se tornado, assim, abaixo do rei só estavam eles. E isso estava deixando os sábios revoltados. E dá muito ciúme, né? Atrás dos sábios quem estava? Satanás. Isso. Qual era o objetivo da estátua, então? Revelar a história, o que aconteceria nos tempos do fim. Então, revelar que, na verdade, o reino de Deus era o mais importante, que seria estabelecido. Satanás tinha de misturar a mentira à verdade aí. E ele, usando o sábio, o que os sábios fizeram? Rei, por que tu não fazes o seguinte? Constrói uma estátua igual a do sonho. Por quê? A cabeça representa, e o que vai ficar em evidência é a cabeça de ouro. Nabucodonosor, o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele havia se esquecido de Deus nesse momento, né? Aquela exaltação que ele havia feito a Deus, segundo o texto da White, aquela exaltação foi bem vista por Deus. Foi bem vista por Deus. Mas qual é a fonte de todos os pecados? A fonte de todos os pecados não é ambição, não é revolta, nada. É colocar o eu acima de Deus. Colocar o eu em primeiro lugar. Vamos voltar lá para o pecado original. Como que Satanás instigou Adão e Eva a pecar? Porque vocês serão iguais a Deus. Claro. O que tinha acontecido com ele? Você vai em Isaías 14 lá, 14, 12 a 14, você vai ver. O que ele... Eu vou me exaltar, estarei acima de Deus, serei igual ao Eterno. Então, o grande problema, a causa de todo o pecado é o quê? Colocar-se em primeiro plano. Essa que era a essência. No caso de Nabucodonosor, aconteceu exatamente isso. Ele tinha se esquecido do detalhe de que o reino que seria estabelecido para sempre não era o dele. O reino estabelecido para sempre era o de Deus. Ele tinha esquecido só do que era o mais importante na estátua. E o orgulho tomou conta, ele acatou a opinião dos sábios, mas ele falou, opa, não, eu não vou fazer só a cabeça de ouro e colocar uma estátua feita por mim, uma imagem feita por mim, eu vou colocar
materiais inferiores abaixo. Não, vou fazer a estátua totalmente de ouro. Todo de ouro. Para representar quem? Babilônia. Então, Babilônia seria só a cabeça? Não, Babilônia seria o reino universal. Claro. Então, o estabelecimento perpétuo de um reino. Pronto. Aí, alguns detalhes. Essa estátua não foi colocada no morro, não foi colocada num altar bem alto. Ela foi colocada onde? Na planície de Dura. Ele foi colocado mais abaixo. Por que foi colocada na planície? Porque batendo o sol, o brilho subiria e mais facilmente seria visto. Você não precisaria fazer um esforço para ver. Exato. O outro detalhe sobre isso daí é que as pessoas às vezes perdem na hora de analisar o texto quando que eles iriam se olhar? Depois de que ouvisse o saltério, a flauta, toda espécie de música. Então, outro detalhe aí está relacionado a música e adoração. Tá. Ponto. Voltando ao assunto. Satanás estava querendo impedir que a verdade fosse ensinada a todas as nações. Mas olha só como que Deus estava sob o controle de tudo. Vários povos estavam representados ali. Todo o mundo estava representado. Como assim todo o mundo? Quando nós lemos o texto bíblico, nós temos de entender que quando eles falam que é reino do mundo todo, reino universal, o mundo todo, quando é o mundo a que o povo de Deus teve efeito. Então, qual era o mundo todo? Síria, Babilônia, Egito, todos os lugares aonde o povo de Deus teve contato ou ia, ali era onde estava sob a influência do povo de Deus. Ali é chamado o mundo todo. Então, o mundo todo é uma figura de linguagem. É a parte pelo todo, não era o mundo todo. Como assim não era o mundo todo? Algumas nações, por exemplo, ali da Oceania, o povo da Oceania não era atingido. China e Japão, a parte mais do Extremo Oriente também não era atingida, mas era o mundo todo ali. Então, todas as nações que tinham tido algum contato eram atingidas por ali. Então, todas essas nações estavam representadas ali. Então, quem é que iria adorar a imagem? Quem iria adorar a imagem era o mundo todo. Então, o mundo todo tinha essa informação de que Nabucodonosor estava sendo exaltado. Deus, claro que a mão de Deus é vista por trás. O que aconteceu? Os sábios viram então a oportunidade de fazer isso. Satanás estava querendo corromper a verdade de Deus. O texto da White é muito claro quando fala sobre qual era a intenção de Satanás. Olha só. Olha só na página certa, né? Na página errada não dá para olhar assim. Tem que... O plano era que a interpretação de Daniel fosse rejeitada e esquecida e a verdade distorcida. Olha só, rejeitar a interpretação de Daniel, esquecer e rejeitar o quê? E a verdade tinha de ser distorcida. O objetivo de Satanás não é contar uma grande mentira. O objetivo de Satanás é contar a verdade e tirar alguns pontos dessa verdade. Acabou. Misturado. Nós vamos construir uma nave. Nós vamos viajar. Só que nós vamos tirar os elementos da ignição, certo? O ponto de partida nós vamos tirar e o controle direcional nós vamos tirar. Ainda temos a nave, mas essa nave funciona? Então, o que acontece? Temos a nave completa, temos quase toda a verdade, mas a gente tira um pedacinho. O símbolo que Deus escolheu para revelar os acontecimentos importantes do futuro seria utilizado para esconder o verdadeiro conhecimento que ele desejava que o mundo recebesse. Então, a visão da estátua era para que conhecesse uma verdade que Deus estava querendo revelar, que o mundo recebesse a verdade. Satanás sabia que a verdade se mistura com o erro, é uma força poderosa para salvar. Mas quando é usada para exaltar o eu, se torna uma força para o mal. Então, o que acontece? Com o sonho, a exaltação tinha sido de Deus. Com a estátua baseada no sonho, olha só, é a verdade, ela ainda é a verdade, a estátua é verdade, mas com a estátua baseada no sonho, nós vamos fazer as pessoas esquecerem a verdade. Para não se prolongar mais, que a gente já está levando muito tempo, o que acontece? Todo mundo
todo o mundo, né, é uma figura de linguagem aí, porque as pessoas ali estavam representando o mundo todo conhecido, então Muito conhecido. todo o mundo, a metonímia, né, as que estavam ali representavam todo o mundo, então o representante da Assíria que estava ali estava representando a Síria, era a Síria que estava nele. O representante do Egito que estava ali era o representante do Egito que estava nele, da Pérsia e tudo mais. O que acontece? Todo o mundo se ajoelhou. Naquelas pessoas, o mundo todo estava se ajoelhando. Só que o que acontece? Quando todo mundo se ajoelha, se fica alguém em pé, ele aparece mais. Três jovens não, eles se destacam. O que acontece? Três jovens não ajoelharam. Três homens, a gente não sabe mais se ainda eram jovens, quanto tempo tinha passado, mas três homens não se ajoelharam. Três escravos não se ajoelharam. Três escravos não estavam fazendo aquilo que era o básico para dizer, para exaltar o quê? Babilônia, exaltar Nabucodonosor e na exaltação de Nabucodonosor exaltar Babilônia. A exaltação de Babilônia e de Nabucodonosor e com isso apagar a imagem de Deus, naqueles ali falhou. Mas a gente pode pensar, mas só três, de todo mundo, só três, isso não era importante. Para quem estava colocando o eu acima de tudo, no caso de Nabucodonosor e dos babilônios, era terrível. Esses jovens são chamados. E aí, algumas coisas interessantes. Os jovens são chamados porque os sábios viram a oportunidade de se livrar daqueles caras que estavam acima deles, né, daqueles homens que estavam acima deles em termos de comando, apesar de não serem babilônios. E aí esses três jovens são três jovens que tinham tudo para serem revoltados. Como assim tinham tudo para serem revoltados? Ali são três jovens, e também o Daniel, eram três jovens que tinham tudo para pegar e falar que essa vida não valia nada. Por quê? Eles eram de Judá. Segundo a profecia, segundo o que Jacó tinha falado, de Judá viria Siló. Então o Messias viria de Judá. Aqueles jovens, estavam no que seria a linhagem do Rei dos Reis, do Messias. Só que eles eram o quê? Eles eram eunucos. Às vezes, na leitura, isso se perde, mas Daniel e os três jovens eram eunucos. O que significava ser eunuco para jovens da tribo de Judá? Descendentes de Davi, eles eram príncipes, eram descendentes de Davi. De Davi viria Siló, de Judá viria Siló, mas de Davi viria o Zé. Uma única certeza eles tinham: o Messias não descenderia deles. Aqueles jovens tinham tudo para serem revoltados. E eles eram fiéis. Os outros judeus os outros hebreus que haviam ajoelhado, eles não eram eunucos. Só eram eunucos os que estavam no palácio. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, para não gerar descendentes, né? Não gerar descendentes que, com aquele conhecimento, porque eles tinham conhecimento de tudo que funcionava em Babilônia. Segundo, para que não gerar descendentes dentro dos babilônios, né? Porque você tinha aqueles caras no seu palácio, suas mulheres, e qual era o risco que você estava correndo? Então, o risco que você estava correndo é que daqui a pouco você ia colocar no trono o filho daquele hebreu, então, daquele escravo. Então, tinha esses detalhes. Então, esses jovens tinham tudo para serem extremamente revoltados. E esses eram fiéis. Para nós nos alongarmos mais, eles são chamados. E algumas coisas são perdidas na leitura do texto. Quando eles pegam e falam, as pessoas falam assim, Deus livra sempre. Se você é o servo de Deus, você vai ser livrado. Não foi isso que eles falaram. Eles falaram algo diferente. Porque o rei fez uma pergunta muito interessante para eles. Quem é o Deus que poderá livrar vocês? Porque eu estou no comando. Mas qual Deus poderá livrar vocês? Aí você com essas teologias de hoje aí, você fala, aquele texto ali prova que Deus vai livrar a gente de tudo e vai nos dar o que nós queremos. Não é isso que o texto prova, não. A leitura do texto é outra. Porque ele pega... No verso 15, termina o verso 15 com a pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí os três responderam os três, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder,
Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Espera aí. O jovem falou, ele nos livrará? Não, ele não falou, ele colocou uma condicional. Ele colocou Não chegou determinando, né? Não Colocou na determinou. vontade de Deus. Tem uma oração subordinada, adverbial, condicional. Ele vai nos livrar? Vai nos livrar se ele quiser. Aí voltamos à leitura do texto. Lá no capítulo 1, todo mundo interpreta que Daniel e os jovens, eles foram mais inteligentes porque eles fizeram aquela dieta, porque eles... Não foi por isso que eles foram mais inteligentes. Olha o que o livro de Daniel fala na verdade. Deus decidiu que seria assim. Então, ora, no verso 17 do capítulo 1, nós temos de entender o texto. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, peraí. Foi porque eles fizeram a dieta? 10 dias de dieta não fariam diferença real. A soberania de Deus. Né? Era a soberania de Deus. Então, às vezes, a gente ouve no púlpito, porque por causa da dieta, eles foram porque aquela dieta mostra que a mente fica mais limpa. Não foi isso, gente. Foi Deus que falou, eu decido, eu sou o soberano aqui, que o Nabucodonosor havia exaltado no capítulo 2. Deus de deuses e tudo mais. Então, o que acontece? O interessante aí, então ele fala assim, se ele quiser, ele nos livrará. Ponto. Beleza. Mas aí vem a frase mais importante do texto. O pessoal pensa que a mais importante é quando ele livra, quando mostra que Deus andou com eles. Não foi essa. A frase mais importante do texto é assim, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ele não estava condicionando a fidelidade à salvação. Eles não estavam fazendo. Então, primeiro, independente do que eu faça, Deus é Deus. Independente do que ele faça por mim, ele ainda é Deus. Porque esses jovens tinham sido educados sabendo que o reino real, o mundo real, não é esse. Nós pertencemos a outro mundo. Um mundo que virá ainda. Eles tinham conhecimento, eles viram a estátua e eles falaram, se nós morrermos aqui, problema, porque a pedra virá, vai derrubar a estátua, vai bater exatamente no ponto da adoração, né? Que no texto do capítulo 2, quando a pedra bate, ela bate exatamente onde estariam os adoradores, aos pés da estátua. Aos pés. Entendeu? Ele bate lá exatamente nos pés. Eles estariam no local de adoração de todo o sistema. Então, os jovens acabam não dizendo ao rei, ele pode nos livrar se ele quiser. Mas se ele não quiser, nós continuamos adorando. Não importa o que eu faça, Deus é Deus. Aí, para adiantar aqui, só faltam 3 minutos, o que aconteceu? Eles são jogados na fornalha, aí as pessoas perguntam, como que foi aquecida 7 vezes mais? Gente, isso é uma figura de linguagem, é uma hipérbole. É um exagero. Então, o que acontece? Foi mais aquecido, colocaram mais lenha, entendeu? Era uma fornalha interessante. Parece que dá a impressão que ela não era um buraco. Apesar de ter um buraco, era colocada, dava para ver. Você, no nível que você estava, você via sem precisar abaixar. O que acontece? O mais importante, depois disso, o elemento importante. O rei, na hora que ele manda aquecer, que eles vão jogar, as pessoas que seguraram os hebreus são queimadas, morrem por causa do calor, de tão quente que estava. Quando eles caem lá, o rei olha, beleza, foi feito o serviço. Mas quando o rei olha, peraí, nós não jogamos 3, por que tem 4 andando? E esse quarto parece uma figura dos deuses. Ué, por que eles sabiam como que era Deus? Eles sabiam como que era Deus por quê? Porque aqueles jovens estavam lá.
Porque o povo de Deus havia mostrado como era Deus. Não sei se vocês têm isso, mas eu tenho uma característica uma característica minha. Quando eu começo a conversar com as pessoas, ontem, por exemplo, estava pedalando, e na volta, encontrei um camarada que tinha quebrado a bicicleta. Em menos de 3 minutos de conversa, eu tinha falado que era adventista. Esse povo hebreu acabava falando, opa, esse mundo aqui nós somos escravos, mas vamos ser libertos. Só que nós vamos ser libertos para viver eternamente. Eles contavam a história e contavam quem era Deus. Por isso que Nabucodonosor sabia quem é que estava ali. Quem estava ali era, abrindo parênteses, gente, quando está escrito o anjo de Deus, com letra maiúscula, é Jesus Cristo. Então, se você volta aí com o texto, você vai olhando o texto, você volta a Gênesis. Quando está escrito o anjo de Deus, quem pede o sacrifício, quem na hora do sacrifício, quem aparece e salva o filho de Abraão é o anjo de Deus. Só que o anjo de Deus, assim, ó, não fala, Deus ficou satisfeito com você fez. Não, não. Tu não me negaste. Então, quando fala o anjo de Deus, ali é o próprio Jesus. Tu não negaste a Deus? Não, tu não negaste a mim. E a quem que o Abraão estava fazendo o sacrifício? A Deus. Então, o anjo de Deus é Deus. Então, o próprio Jesus aparece ali. Nabucodonosor vê aquilo, se assusta, exalta. E o texto da White diz que depois ele pega e toma a decisão de exaltar a Deus. Mas qual o detalhe disso daí? Essa história chegou aos ouvidos de quem? Quem estava ali para adorar? Não era o mundo todo? Então, o mundo todo ficou sabendo da história. Já estourou o nosso tempo, o que acontece? O texto fecha o seguinte, algumas lições têm que ser aprendidas, né, são importantes nessa história. Uma delas está relacionada ao tempo do fim. Aqueles rapazes são um micro-universo que vai acontecer no tempo do fim. No tempo do fim, aqueles que são fiéis a Deus vão passar por provas, vão ser condenados, vão ser julgados, por causa o texto aqui, por causa da loucura religiosa, né, do fanatismo religioso, nós vamos pegar e vamos passar por essa situação. E nós temos de saber que aquele Deus que livrou os meninos é o Deus que nos livrará. E mesmo se naquele momento, antes da fechamento da porta da graça, alguns de nós tivermos de passar por situações difíceis, até morremos por causa da situação, saibam que não é o fim. O fim vai vir quando a pedra bater sobre a estátua e nos exaltar e nos levar para um reino verdadeiro, tá certo? Um reino eterno, que é a essência daquela visão do capítulo 2. Tá bom? É só isso mesmo. Muito bom, Hélio. Uma mensagem realmente de esperança, de fidelidade, né? E de que a gente, colocando tudo nas mãos de Deus e entendendo essa soberania dele, ele faz sempre o melhor por nós, ainda que não seja o que nós consideremos como melhor, né? A gente às vezes tem a tendência de querer colocar Deus contra a parede. Ou ele faz o que eu quero, né? Eu determino, né? Parece que Deus é um fantoche, assim, que tem que fazer tudo de acordo com o que eu quero. Mas não é, nem sempre vai ser exatamente aquilo ali. Né? Muito bom. Você ora, então, para a gente fechar? Pai que estás nos céus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo dos jovens hebreus, obrigado porque sabemos o que acontecerá no tempo do fim e sabemos que, mesmo quando as trevas estiverem mais profundas, a tua luz aparecerá. Abençoa-nos, sê conosco, ajuda-nos para que sejamos fiéis e ajuda-nos para que possamos buscar estar ao teu lado a cada momento. Que os teus anjos estejam conosco, que as pessoas que estão ouvindo aqui, que a cada momento busquem mais conhecimento de ti, mais estar ao teu lado. Perdoa as nossas falhas, sê conosco, no nome de Jesus. Amém. Valeu, Hélio. Obrigadão. Bom dia para todos. Essa mensagem fica disponibilizada aqui no IGTV e também no YouTube e no nosso podcast. Que Deus abençoe vocês e amanhã continuamos com o capítulo 42. Tchau, tchau.